Olha, vamos combinar. Quem é que nunca travou na hora de escrever uma palavra em português pensando, meu Deus, tem acento aqui ou não? Parece um emaranhado de regras sem fim, né? Mas e se eu disser que existe uma lógica, um sistema super inteligente por trás de tudo isso? Pois é o que a gente vai desvendar agora. A pergunta que não quer calar é essa, né? A gente fica com a impressão de que precisa decorar uma lista gigante de palavras. Mas a verdade é que o segredo não está na decoreba, não. Está em entender o som, a pronúncia. E é exatamente essa chave que a gente vai virar hoje. Para começar, vamos pegar um exemplo que mostra o poder de um simples acento. Pode e pôde. Parece a mesma palavra, né? Mas olha só, sem o acento, a gente está falando do presente, agora. Com aquele circunflexo ali, a gente já pulou para o passado. Isso deixa muito claro que acento não é enfeite, é uma ferramenta fundamental para dar clareza, para marcar o tempo, para mudar o sentido de tudo. E é aqui que o mistério começa a ser solucionado. A base de tudo é a tonicidade. Pensa assim, toda palavra tem uma sílaba que a gente fala com um pouquinho mais de força, de ênfase. Esse é o chamado acento tônico, o acento natural da fala. O acento que a gente escreve, o acento gráfico, ele é só uma plaquinha, um sinal para indicar onde está essa força. Então, o conceito mais importante de todos é esse aqui: sílaba tônica. É o coração da palavra, a batida rítmica dela. Praticamente toda palavra tem uma sílaba tônica, mas só algumas, uma minoria, precisam do acento escrito para mostrar pra gente onde ela tá. E entender isso, isso muda completamente o jogo. E o legal é que essa sílaba mais forte só pode estar em 3 lugares. Ou ela é a última, como em café, e aí a gente chama de oxítona. Ou ela é a penúltima, que nem em caráter, uma paroxítona. Ou, por fim, a antepenúltima, como em máscara, que é uma proparoxítona. Todo o sistema de acentuação se baseia nessas 3 posições. Simples assim. E aqui está a grande sacada, o pulo do gato. O acento gráfico não existe para marcar a regra, ele existe para marcar a exceção. A grande maioria das palavras em português segue um padrão de pronúncia tão comum que não precisa de nenhuma indicação. Os acentos só aparecem para dizer, opa, cuidado, aqui a pronúncia é diferente do que a gente espera. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa lógica. Vamos ver como um sistema incrivelmente simples, que funciona quase como um espelho, consegue dar conta da acentuação de quase todas as palavras da língua portuguesa. Primeiro vamos para a regra mais fácil e satisfatória de todas. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, ou seja, se a palavra for uma proparoxítona, ela vai ser sempre acentuada. Sempre. Música, lâmpada, analítica, árvore. Não tem erro, não tem exceção. É a regra de ouro. Ok, as proparoxítonas já estão resolvidas. E as outras duas, as oxítonas e paroxítonas? Bom, para elas, o segredo está no final. A gente precisa olhar para a letrinha ou para as letrinhas com que a palavra termina. É a terminação que vai dizer se precisa de acento ou não. E aqui está um mapa do tesouro. Olha que coisa genial. Na linha de cima, as oxítonas. Elas são acentuadas quando terminam em A, E, O ou em. Guardou? Beleza. Agora olha para a linha de baixo, as paroxítonas. A lógica é exatamente o contrário. É um espelho perfeito. Elas não recebem acento quando terminam em A, E, O, em, mas recebem em quase todas as outras terminações. Uma regra é o espelho da outra. É um sistema muito elegante, né? Vamos ver isso na prática para ficar bem claro. A palavra sofá, a força está no fá, a última sílaba, então é oxítona. E termina com A, por isso, pela regra, precisa de acento. Agora, fácil, a força está no fá, a penúltima é paroxítona. E termina com L. Como L não faz parte daquele grupinho de terminações proibidas para as paroxítonas, ela precisa ser acentuada. É a lógica da exceção funcionando perfeitamente. Mas claro, a língua está sempre mudando. Ela é viva, e as regras da escrita tentam acompanhar essa evolução. O último acordo ortográfico, por exemplo, fez uma limpa em vários acentos que a gente estava acostumado a usar. Simplificou algumas coisas, mas talvez tenha complicado outras. Então, só para a gente relembrar alguns desses acentos que se aposentaram. O acento agudo de ideia e jiboia foi embora. Aquele chapeuzinho, o circunflexo, de palavras como voo e enjoo, também sumiu. O trema, aqueles 2 pontinhos em cima do U de linguiça, foi praticamente extinto. E até aqueles acentos que serviam para diferenciar palavras como para do verbo parar e para a preposição, caíram fora. O mais importante de lembrar, a gente continua falando do mesmo jeito, o que mudou foi só a escrita.
E essa reforma toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Ao tirar o acento de para, por exemplo, abriu-se espaço para uma certa ambiguidade, como nessa frase, para São Paulo. A gente não sabe se algo está parando ou se está indo para a cidade. Isso mostra que às vezes a tentativa de simplificar a escrita pode acabar criando novos desafios de interpretação. A língua continua sua jornada. A grande questão que fica é: qual será o próximo capítulo na história da nossa acentuação?